Boa noite, paz e bem, irmãs e irmãos. Para iniciar o nosso diálogo de esperança de hoje, vamos citar um trecho escrito pelo frade capuchinho Marié Abnon Santaner, no livro Francisco de Assis e de Jesus, publicado em 1984. Segundo ele, no capítulo 19 da regra não bulada, Francisco pede aos frades que sejam católicos, que todos os frades sejam católicos, vivam e falem catolicamente. Causa espécie, sob a pena de Francisco, esta proposição para certos contemporâneos nossos, qual fora um embaraço para o ecumenismo. Reinserindo no contexto em que foi escrito por Francisco, não é um recinto fechado. Tem em mira acautelar os frades contra os comportamentos de seita quando o grupo se fecha sobre si mesmo. Na opinião de Francisco, ser católico exige na fraternidade que seja de todo aberta. Onde quer que estejam, em recantos incultos ou alhures, cuidarão os frades para não se apropriarem dos lugares e nem interdizerem o acesso a eles. Todo que vier ter com eles, amigo ou inimigo, ladrão ou bandido, há de ser acolhido. Tem Francisco o sentido de uma aliança para o qual é convocado o universo inteiro. É por isso que eu e o meu irmão, pastor André Guimarães, Raiza, né? Pastor Raiza André Guimarães, e eu, Jefferson Machado, recebemos o querido irmão em Cristo, pastor Edson Cortázio Sardinha, que botou aqui um currículo enorme, né, André? Mas a gente deu uma cortada aqui, tem muita coisa. Aí eu coloquei aqui algumas coisas que eu achei interessante, que é servente de obra, técnico de contabilidade, formado em teologia pelo Centro de Formação Teológica de Petrópolis, no Rio, e pelo Instituto Metodista Bennett, no Rio de Janeiro. Pós-graduado em Liturgia e Arte Sacra pelo Instituto Franciscano de Petrópolis, o ITF, né? Especialista em História Antiga e Medieval pela Faculdade do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, com estudos concentrados em Tomás de Celano, primeiro biógrafo franciscano. Especialista em Ciência da Religião pela Universidade da Costa Rica, em São José da Costa Rica, membro da Igreja Metodista e membro da Ordem Evangélica dos Servos Intercessores, OSI, professor de homilia, liturgia, missões e espiritualidade cristã. Boa noite, querido pastor Edson. É uma honra tê-lo conosco no Diálogos de Esperança de hoje. Paz e bem. Boa noite, paz e bem. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, pastor André Guimarães, nosso irmão Jefferson Machado. É uma alegria falar sobre Francisco de Assis, espiritualidade franciscana, história franciscana. É um caminho muito especial e me sinto muito honrado de ter sido convidado para essa live. Legal. O André já vem falando de você para mim há muito tempo. A gente não teve a oportunidade de se encontrar, mas graças a Deus aí a gente conseguiu, através desse trabalho que a gente está desenvolvendo agora, ter sua participação. André, boa noite aí, irmão. Boa noite a todos e todas, paz e bem. É motivo de alegria, né, de estar junto nessa caminhada, estar junto mais uma noite, né, de diálogos que promovem esperança, né? É ótimo. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira pergunta. Que eu, por acaso, fechei aqui, André. Fala aí, tá com a primeira pergunta aberta aí. Eu hoje estou uma graça, irmão. Eu estou com a pergunta aqui, então vamos lá, hein? Meu irmão, reverendo, me diz uma coisa. Como o senhor conheceu a teologia franciscana? Então, é difícil você conhecer a teologia franciscana sem antes conhecer o carisma franciscano, né? Eu lembro que a história de Francisco, ela já começou a mexer com a minha vida quando eu era criança, na alfabetização. Então, tinha uma partezinha do cântico do Irmão Sol, Irmã Lua, numa revista de alfabetização da escola.
e a gente acabava lendo e cantando também. Depois, com 12, 11 anos, tive também acesso a pequenas partes sobre a vida de Francisco, mas com 15 anos de idade, depois de ter uma forte experiência com Cristo, eu comecei a me apaixonar pela história da igreja. E um dos maiores teólogos, historiador metodista, que mora em San José, Costa Rica, Justo González, ele escreveu uma coleção que na época eram 10 livros, eu tenho todos eles, uma história ilustrada do cristianismo. Então, com 15 anos, eu já começava a ler os pais Capadócio, Gregório de Nazianzo, Gregório de Siena, a Basílio Magno. E aí, quando ele entrou na história de Pedro Valdo, que vem 100 anos de Francisco, e depois de Francisco, a abordagem dele foi uma abordagem muito linda. E aí eu fiquei apaixonado para me envolver mais, mergulhar mais nessa história, nessa espiritualidade franciscana. Nesse trabalho da espiritualidade franciscana, que eu tive, então, encontro com a teologia franciscana, com a filosofia franciscana e com a pedagogia franciscana. Né? Então, foi uma caminhada linda. E depois, eu creio que, a partir dos meus 18, 17 anos, eu comecei a me aprofundar, tem uma ampla biblioteca, tudo que fala, que se escreve sobre Francisco, eu leio. Então, é uma caminhada muito gostosa. E depois, quando eu fui estudar na Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro, História Antiga e Medieval, apesar de trabalhar toda a história antiga, a história clássica, nós trabalhamos a história medieval, e eu me concentrei principalmente em Tomás de Celano, que foi o primeiro biógrafo de São Francisco, né? E ali nós podemos desenvolver também uma história franciscana. Então, foi uma caminhada assim, muito interessante. Antes de me envolver com a teologia franciscana, eu me envolvi com o carisma franciscano. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, a gente já pode notar que não houve um preconceito inicialmente, né? Porque foi desde criança, então... Não. Não teve nenhum trauma por ele ser católico, não, né? É interessante, o homem vale o que ele é para Deus, nada mais. É uma das frases de Francisco, né? Mas desde a minha adolescência, estudando a história da igreja, eu me apaixonei, por exemplo, pela espiritualidade bizantina, espiritualidade clássica, os pais da igreja, né? Os grandes ícones do cristianismo medieval, seja ele bizantino, seja ele católico, seja até os movimentos, que alguns deles foram considerados heréticos, foram movimentos maravilhosos, o movimento de Pedro Valdo, né? E tantos outros mais. Então, eu sempre tive essa abertura para aprender com o outro, né? Existe um autor, eu sempre chamava ele de Henri Noir, até que eu hospedei uma menina da sua terra, da Holanda, ele é um holandês, e ela falou assim, não é Henri Noir, é Henri Nouwen. O Henri Nouwen, ele trabalha o que ele chama de teologia da encruzilhada. Ou seja, por aqui vem o Jefferson, por aqui eu estou indo, por aqui vem o André. Nós vamos nos encontrar ali. Talvez a gente nunca mais caminhe junto, mas eu vou levar um pouco de você e você vai levar um pouco de mim. Né? Então, nesse encontro, nesse carisma, dessa espiritualidade da encruzilhada, é maravilhoso quando você tem essa graça de poder aprender com o outro. E quanto mais diferente, mais você aprende, porque você sai do seu terreno comum. Exatamente. E é interessante, porque muita gente esquece, né, que lá no século XIII, no século XII, você tem uma igreja só, né? Você tem os movimentos que são considerados heterodoxos, né? Que são considerados... Eu não gosto muito dessa palavra herege, não. Eu gosto de usar heterodoxos, contestadores, eu acho que historicamente é bem melhor de se falar. E esses grupos, mas você tem uma igreja. E não tem como a gente falar
da história da igreja, sem passar pela história desses homens que desde a antiguidade vieram trazendo, da antiguidade em si, vieram trazendo a mensagem de Cristo até os tempos atuais. Teve que passar pelo Francisco de Assis, não teve jeito. Não tem como você pular, criar uma lacuna e dizer assim, não, esses caras não existiram. Quem faz isso está cometendo uma barbaridade enorme, né? Porque muitas das coisas que a gente tem teologicamente, de contexto da igreja, vem dessa época. Coisas litúrgicas que vão ser criadas na Idade Média, né? Então é complicado da gente esquecer isso, né? Igual tem gente na igreja que quer falar da igreja só quando vou falar sobre liturgia. Pode falar. Eu costumo falar de liturgia, eu apresento um bolo. Então a gente come o bolo, mas a gente nunca pensa no trigo, no ovo, no sal, no açúcar, na água, no leite, né, que compõe esse bolo. Então Cristo funda a igreja dele. Essa igreja se espalha pelo mundo inteiro. Eu tive uma experiência linda. Eu fui no mosteiro de São Macário, no Egito, agora em 2017. É um mosteiro que começou 100 anos antes de Benedito de Núrcia, São Bento, né? Eles vivem uma vida de oração, eles trabalham 8 horas, oram 8 horas e dormem 8 horas. Eles estão em oração ininterrupta desde o século IV até hoje, ininterruptamente. Eles são cristãos coptas, né? Então, olha que riqueza espetacular. Então, o Cristo que funda a sua igreja vai se ramificando para vários lugares do mundo, né? Por exemplo, o patriarcado copta, né, vem de São Marcos, que em 68 esteve no Egito, né, fundou sua igreja, no ano 70 ele morreu, né? Então, todo Papa copta, o primeiro é São Marcos, né? Então você tem um cristianismo que se espalha. Então nós chegamos hoje, no século XXI, né? Não dá para fazer essa ponte entre século XXI, e século I, sem desprezar toda essa sem desprezar toda essa construção de vida, de testemunho, de teologia, de riqueza da espiritualidade clássica, né? Tanto é que vocês vão falar sobre o Wesley, espiritualidade clássica é a espiritualidade judaica, dos primeiros cristãos, toda a Idade Média, incluindo a Reforma Protestante. Chama-se espiritualidade clássica. E você vê a riqueza dessa espiritualidade para o nosso crescimento espiritual. Né? Sim. Ótimo. E diante disso, meu irmão, você pode dizer para a gente, pastor, se ainda existe o preconceito, né, entre o preconceito com os mártires, né, os santos católicos? Existe ainda muito preconceito, pastor? Na sua opinião? Olha bem, que coisa interessante, né? No meio protestante, existe preconceito até com John Wesley. Eu lembro que, logo na minha primeira caminhada, quando chegava um pastor na igreja, contando a história de John Wesley, citando uma passagem de John Wesley, ele falava assim, poxa, mas eu vim aqui ouvir Jesus, não ouvi John Wesley, né? Então, pastor, com licença aqui. Tem muita gente que não sabe quem foi John Wesley. Seria bom aí, tem os católicos que não conhecem. Seria bom fazer um preâmbulo aí, para que o pessoal saiba quem é e para ver como é que é complicado essa negação aí. Então, queridos, John Wesley foi um cristão do século XVIII, anglicano, que morreu anglicano, e ele fundou um movimento de renovação da igreja chamado Movimento Metodista. Foi desse movimento metodista que depois foi criada a Igreja Metodista, né? Nesse primeiro movimento, era um movimento ecumênico. Eram cristãos anglicanos, batistas, eram cristãos, tinha até inclusive padre católico também, né? Dentro, pertencendo ao movimento metodista. John Wesley morreu anglicano, né? E ele escreve toda a sua teologia, a sua prática pastoral. Ele traz uma vida de experiência cristã.
né? Ele percebe que para entender a Bíblia, você precisa da experiência com Deus, da razão santificada, da tradição, olha a espiritualidade clássica, tradição, e também da criação, porque os céus e a terra manifestam a glória de Deus, né? Então ele desenvolve uma teologia linda, ele desenvolve pequenos grupos de 12 pessoas, quando ele morre tinha 10 mil pequenos grupos, e ele trabalha a visão da santidade bíblica, né? Então, a igreja metodista, ela é um ramo da igreja de Cristo, que nasce da Inglaterra, do século XVIII, dentro da igreja anglicana. É um carisma belíssimo, né? Então, quando eu, como pastor metodista, vou citar John Wesley, vou contar a história de John Wesley, dependendo quem são as pessoas que me escutam, elas têm até preconceito. Então, quanto mais a gente tratar de irmãos e irmãs ortodoxos, bizantinos, irmãos e irmãs católicos, não é? É bem interessante. O preconceito está na natureza humana, né? Nós não nos acomodamos nem concordamos com ele, mas sabemos que ele existe. Exatamente. É incrível, né? Se dar um testemunho desse, porque nós acabamos muitas vezes achando que o preconceito é muito ligado à questão do católico. Mas eu acho que tem muito a ver com a prática de vida que essas pessoas demonstram, né? Que incomodam, porque eles cobram uma transformação muito grande do cristão. O cristão vai ter que agir de forma diferente. E tem muita gente que não quer sair do seu ponto, né, de tranquilidade, não quer mudar certas práticas. Então, esses homens e mulheres vão ser muito assim, pedra de tropeço mesmo, vão trazer muito incômodo, e por isso, muitas vezes, as pessoas não querem escutar falar deles, né? Porque é um exemplo que a pessoa não quer escutar, né? Você trazer um Francisco de Assis hoje na sociedade como está, você é um problema, né? É um problema sério. O cara está indo contra tudo que está acontecendo, quer dizer, é complicado demais, né? E até Jesus mesmo, se a gente for ver as representações de Jesus, é um Jesus completamente diferente do Jesus de Nazaré, que caminhava com o povo, que partilhava, que promovia o encontro, a reconciliação. Esse Jesus causa pânico, porque é um Jesus que vai contrapor as lógicas impositivas, autoritárias. E quando você vê John Wesley também, que rompe com uma experiência enquadrada, templária, e proíbem ele de pregar, ele diz, não tem problema, o mundo é minha paróquia, é uma experiência de proclamação do evangelho, semelhante a de Francisco também, que faz opção pelo povo, de estar com aqueles que ninguém quer estar. Meu irmão, é comprar um barulho muito grande. Verdade, verdade. E é muito interessante quando a gente vê, né, a vivência, né, a vida de Francisco, a sua preocupação com a oração, que eu acho muito fantástico, né? A preocupação com a oração, a preocupação com o texto bíblico, com o evangelho, com a aplicação do evangelho, e o desejo, né, de servir ao outro, né? Então, experiência mais radical, mais evangélica do que essa, a gente não vai encontrar, né? E a gente olha para John Wesley, a mesma coisa, sabe? Então, a gente percebe que esses mártires, né, esses homens da fé, eles tinham em comum coisas que são fundamentais, que muitas das vezes o nosso povo do século XXI, né, despreza, que é a oração, né, esse movimento da oração, a leitura radical ali do evangelho, ali da palavra, e a ação concreta, né? Então, é algo muito interessante para a gente pensar. Eu quero fazer uma pergunta, sabe? Fazer uma pergunta para o pastor Edson em relação, assim, como já falou um pouquinho, mas eu queria que o pastor aprofundasse, tá? Como vivenciar a forma de viver a fé de Francisco de Assis numa tradição, eu vou falar evangelical, porque evangelical já é uma outra especificidade dentro da experiência protestante, entendeu, Jefferson? A gente tem o entendimento protestante ali histórico,
E dentro desse movimento você tem um movimento chamado movimento evangelical, que é bem diferente, menos litúrgico, digamos assim, do que uma experiência, digamos assim, mais protestante, mais histórica. E aí, assim, como é vivenciar a forma de viver e a fé de Francisco de Assis numa tradição evangelical. Sabemos que a tradição evangelical tem dificuldade de falar, né, sobre os mártires dos santos católicos. Como o pastor lida com isso? Já falou, mas dá para aprofundar. É uma coisa interessante, irmão André, irmão Jefferson, quando a gente começa a ver o que Deus tem feito hoje, né? Deus tem dado a graça de uma teologia de convergência. Hoje você vê dentro do mundo protestante 3 grandes segmentos. O segmento evangelical, o segmento litúrgico sacramental e o segmento carismático. A teologia de convergência é você ver o que há de bom, de santo, de Jesus em cada um desses movimentos, né? Geralmente, tanto o movimento evangelical quanto o movimento carismático, não tanto o movimento litúrgico sacramental, são movimentos que, pela história da entrada do protestantismo no Brasil, né, é um movimento anti-romano, anticatólico. Então, tudo que lembra a Igreja Católica deve ser recusada. Olha que coisa interessante. Isso não começa no século XX. Isso começa pelo menos 100 anos antes do movimento metodista. Na Inglaterra protestante, tinha-se 3 grupos de anglicano. O anglicano, que está satisfeito em ser anglicano, o anglo-católico, que deseja um anglicanismo mais parecido com a Igreja Católica, e o puritano, que é um anglicanismo mais diferente da Igreja Católica. Então, na Inglaterra, quando os puritanos eram a sua maioria, eles perseguiam os anglicanos e os anglo-católicos. Quando os anglicanos eram a maioria, perseguiam os puritanos. Os puritanos, então, numa época de perseguição, eles vão para os Estados Unidos, vão colonizar os Estados Unidos, e as 3 igrejas que vão nascer nos Estados Unidos nesse período, 100 anos antes do metodismo, são 3 igrejas de dentro do movimento puritano. Não vejo o movimento puritano como palavra no pejorativo. Pejorativo é outra coisa. Você é puritano, não. Puritano é um movimento anglicano que quer ser mais diferente da Igreja Católica possível. Por exemplo, fiquei sabendo, não sabia, a Rainha Elizabeth ela é de linha puritana. Tanto é que no casamento dos seus netos, ela não permitiu determinado tipo de vela, determinado tipo de roupa, porque ela é de uma linha mais puritana, né? Então, os puritanos, quando entram nos Estados Unidos, eles fundam 3 igrejas. Igreja presbiteriana, igreja congregacional e igreja batista. Essas igrejas vêm para o Brasil, o metodismo americano, 150 anos depois, 130 anos depois, chega nos Estados Unidos e incorpora esse sentimento puritano dessas outras denominações. Logo, essas denominações vêm para o Brasil e nós somos evangelizados por um perfil puritano de ser. Que perfil é esse? Tudo que é católico é ruim. Então, quando você apresenta Francisco, a primeira pergunta do inconsciente é: ele é o quê? Ele é católico, logo ele é ruim. Por exemplo, quando a gente fala sobre a tradição de Lutero e a árvore de Natal, uma menina muito sincera, muito santa, chegou para mim e falou assim: pastor, quando Lutero fez a sua árvore de Natal, ele ainda era católico ou já tinha feito a reforma protestante? Né? Que diferença faz? Mas na minha mente, já forjada nesse puritanismo histórico, por exemplo,
eu nasci nesse puritanismo histórico. A primeira vez que eu vi um pastor metodista com uma estola, eu desmaiei. Ainda era jovem, né? A estola lembra o catolicismo, a túnica lembra o catolicismo, a vela lembra o catolicismo. No século XVIII, um pastor protestante inventou a gola clerical. Os padres foram autorizados a usar a gola clerical somente agora nos anos 60. Eles usavam a batina somente. Nos anos 60 eles incorporaram. Só que tem que eles usavam muito mais do que nós protestantes. Então passou a ser gola de padre, sendo que é uma roupa protestante. E aí, essa semana, num grupo da instituição, foi até no grupo da comissão, né, que vai dos delegados ao Conselho Geral, que eu vou, aí apareceu uma foto de um pastor com uma gola clerical. Aí alguém botou lá embaixo assim, né? Por isso que não vem o avivamento. Então, tudo que lembra a Igreja Católica, né, esse inconsciente puritano implantado na nossa história faz com que a pessoa rejeita. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples, muito inocente. Um rapaz que hoje é capitão da PM, uma pessoa muito linda, muito maravilhosa, muito sincera, muito tranquila, né? E ela viu que eu coloquei no meu blog o Evangelho segundo São Marcos. Evangelho segundo São Marcos. Aí ela disse assim, olha, eu vou sair do seu grupo do WhatsApp porque é idolatria. Né? O que acontece isso? Isso está, né, implantado no chip, no DNA do movimento evangelical carismático brasileiro, né? Então, esperar, né, que se quebre esse preconceito para depois você ser um franciscano, eu acho que é um trabalho na contramão. Eu acho que primeiro você tem que viver o evangelho, viver o carisma, viver a tradição, e livremente Deus vai levantando pessoas que vão viver contigo. É interessante porque tem uma história, não vou falar quem me contou a história, não, mas tem uma história interessante dos pastores batistas no Rio de Janeiro. Um grupo de pastores batistas que chegaram aqui no começo, quando os pastores chegaram no Rio de Janeiro, eles vieram com essa mentalidade anticatólica. Os católicos dançavam, bebiam, faziam festa. Então, eles vieram com a mentalidade de tudo que o católico fazia, tinha que fazer o contrário. Mas só que lá nos Estados Unidos, eles também dançavam, eles também faziam coisas que os católicos faziam aqui. E eles proibiam a igreja de fazer, mas dentro de casa, eles faziam baile escondido, porque não podia fazer na frente do pessoal. Né? Isso é contado por uma menina batista, que tem uma família que trabalhou nessas casas. Cara, é a briga pela fé, né? Eu acho que é uma briga meio estranha, né? É uma questão mais histórica. Por exemplo, o Brasil, tanto os metodistas, os batistas, os luteranos que vieram dos Estados Unidos, os presbiterianos, eles vieram do sul dos Estados Unidos, eles vieram da Geórgia, eles vieram do lugar de brancos, né? Tanto é que vários desses missionários, eles eram maçons e eles tinham escravos, né? Se viesse os protestantes do norte dos Estados Unidos, de outra área dos Estados Unidos, seria um protestante que mais enculturado com a dança, com a festa, com a cultura afro, né? E com a alegria, eles acabaram implantando uma liturgia, não só os protestantes, mas também os católicos, uma liturgia muito diferente do que é o povo brasileiro, né? Um povo celebrativo, um povo que dança, um povo que ora, um povo que festeja, né? Então, até hoje, para você quebrar esses estigmas, tanto no movimento protestante histórico, quanto no movimento católico, é bem complicado, né? E a grande contribuição foi do Concílio Vaticano II, né? Que conseguiu, de uma certa forma,
quebrar as barreiras e aproximar, né? Aproximar a igreja do povo e, obviamente, estabelecer o diálogo, e aí a gente começa a ter coisas lindas. Né? O Concílio Vaticano II ele tem uma coisa muito interessante, que é a entrada do ecumenismo na agenda da igreja. Né? Até então, você tinha algumas coisas ecumênicas que eram muito assim pessoais de alguns sacerdotes, alguns pastores, mas quando vem o Concílio Vaticano II, o ecumenismo ele entra na agenda, até que vários pastores foram convidados a assistir e participar do concílio. Sim. Então, você vê uma mudança de agenda da igreja. Isso foi muito importante para o movimento ecumênico internacional. Sim. Mas a gente não pode esquecer também... O Concílio Vaticano II, ele trabalha uma teologia muito linda, uma produção teológica, eu tenho até o compêndio deles aqui, com relação ao judaísmo, uma aproximação maravilhosa com os judeus, uma aproximação linda com os bizantinos. Não é? Houve essa aproximação. E um início de uma abertura com também o movimento protestante. Sim. O progresso foi mais entre judeus e bizantinos, a igreja ortodoxa. Mas ela acaba também tendo uma abertura também para o diálogo protestante. Na reforma litúrgica, foram convidados 6 pastores protestantes. O lecionário comum que hoje a Igreja Católica usa teve a participação de 600 biblistas, batistas, metodistas, anglicanos, luteranos, presbiterianos, reformados e católicos. Foram 600 biblistas que fizeram o que eles chamam de lecionário comum, o lecionário utilizado pelo católico, pela Igreja anglicana, luterana, e a metodista também usa. Não é? Então, é uma coisa linda. Isso só foi possível, essa reforma litúrgica e essa abertura para a contribuição de teólogos protestantes, só foi possível depois do Concílio Vaticano II. E o povo não sabe disso, né, pastor? Isso é que é triste. Não. O povo não sabe, o povo não tem noção de que existem essas pontes, né? É incrível quando você ainda vai numa igreja católica e escuta algumas coisas que eu escuto às vezes, e as pessoas não têm noção de que isso já caiu, que você tem pontes enormes que você pode atravessar junto com o irmão, e as pessoas não conseguem enxergar, porque ainda se quer preservar muito a sua identidade, né? Quando você tem uma coisa muito maior, que é o amor de Deus, né? É o Cristo. Eu acho muito interessante a gente olhar a igreja como o corpo de Cristo místico na face da terra. Quando eu estudei com um grupo da UES, nós levamos 2 anos e meio estudando história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Existia um embate muito forte entre a igreja de Roma e a igreja da antiga Ásia Menor, da atual Turquia, com relação à guarda do dia da Páscoa. Para os cristãos da Ásia Menor, de Antioquia, Inácio de Antioquia e tantos outros homens de Deus, eles acreditavam que a Páscoa teria que ser comemorada no dia 14 de Nisan, que era a data dos judeus. Para os cristãos de Roma, eles achavam que a Páscoa tem que ser comemorada no 2º domingo depois do equinócio do sol da lua cheia de outono. Para a gente, outono lá, primavera. E existia grande briga. E eles chegaram ao seguinte consenso. Olha que coisa linda. Você vê isso em Eusébio de Cesareia, a espiritualidade do 3º século. Olha só, André. Os cristãos que celebravam a sua Páscoa no dia 14 de Nissan, eles recebiam presentes e visitas dos cristãos que realizavam sua Páscoa no domingo, como nós ocidentais realizamos. Eles iam lá, levavam pão e presente. Quando os cristãos romanos, ou com essa liturgia romana, iam celebrar sua Páscoa, os cristãos que não concordavam iam lá, levavam presente, davam saudação pascal. Então é muito interessante que quando Paulo apresenta o corpo de Cristo, em 1 Coríntios 12,
Ele fala primeiro que o corpo de Cristo tem uma unidade, é o único corpo. Esse é o sentimento de catolicidade da igreja, tão desenvolvida por um cristão que a UES agora está estudando, o André ter recebido material, né, André? Muito bom, muito que é bom. o Cipriano de Cartago, né? Ele defende essa unidade católica, ou seja, a igreja é uma só na face da terra. Só existe uma igreja de Cristo. Ela não é anglicana, ela não é romana, ela não é ortodoxa, ela não é papal, ela é de Cristo, uma única igreja. Existe, então, a unidade, existe a diversidade. Gente, como a gente tem medo do diferente. A gente tem medo do pentecostal, a gente tem medo do tradicional, a gente tem medo do litúrgico, a gente tem medo do franciscano. Nós temos muito medo, mas essa diversidade é a riqueza. Paulo diz, o corpo só funciona porque existe diversidade dentro do corpo. Né? Imagina a nossa mão aqui, né? Existe aquele família Adams, né, que tem uma mãozinha que anda. Imagina, o corpo não é assim. O corpo tem pé, o corpo tem joelho, o corpo tem mão. Não é? Então o apóstolo Paulo diz que no corpo existe diversidade. Nem todos são orelha, nem todos são olho, nem todos são boca. Mas no corpo tem também a mutualidade. Ou seja, a mão colabora com o pé colabora com a orelha coça, a mão vai lá coçar, não é? Então, o corpo tem a mutualidade. Então, a riqueza da Igreja de Cristo é o entender que ela é uma só, que ela tem a sua diversidade ministerial, seja ela protestante, bizantina, ortodoxa, ou seja ela católica, e ela tem a mutualidade, ou seja, nós precisamos da riqueza dos católicos. Católico precisa da riqueza protestante. Nós precisamos da riqueza bizantina oriental, não é? Então, quando a gente tem essa visão de reino de Deus e de igreja, aí a gente está preparado para aprender coisas novas. Isso é potente, porque em tempos de muros, né, a gente está dizendo que a história do povo de Deus é uma história de encontros, né? Uma história de abertura, de diálogos, de abraços. Isso é muito lindo, né? E aí a gente vê também esforços modernos, né? Como, por exemplo, o Concílio Mundial de Igrejas, também, que foi uma grande expressão, que ajudou, provocou muito também dentro do Concílio Vaticano II, que depois cresce, tem Puebla, e aí você vai ver depois vários outros movimentos surgindo. Medellín. Isso é rico. Medellín, isso é rico, sabe? E quando a gente se fecha, a gente perde a oportunidade de ser corpo, né? De compreender a grandeza, de perceber Cristo em todas as coisas, né? Então, isso é... A sua fala, eu acho que... Jefferson está ali amarradão, ali, soltando fogo. Tô. Aí, mas é interessante, porque eu sou franciscano de corpo e alma, né? Eu sou franciscano desde criança. O pastor falou aí que eu sou sou criado na igreja em um grupo franciscano desde criança, desde os 12 anos de idade. Então eu bebi minha vida toda essa teologia, essa história, essa coisa linda que é esse homem diferenciado para a época dele, né? E que tem um Jesus diferenciado também, uma visão de um Cristo especial. E a minha vida é toda pautada nisso. Quem me conhece sabe disso. Eu sou um cara que meus estudos todos foram pautados em franciscanismo. Até hoje eu sou especialista, sou historiador especialista em franciscanismo. Vivo isso, leio, você falou que leu, leio tudo também, escrevo, é ótimo. Então eu fico assim, muitas vezes abismado, essa recusa, que não é só no mundo protestante, não, no próprio mundo católico, com essas novas visões que a igreja tem. Você prefere um Francisco engessado, que está no altar, um Francisco que não incomoda, né? Não traz nenhuma discussão, alguém que gosta dos bichinhos, que gosta de Jesus e nada mais.
quando a gente sabe que o Francisco é um santo que incomoda para a Igreja Católica, um homem que incomoda para a cristandade, pelas posições e aquilo que ele quis como cristão. Pastor, como é que é? Aí uma pergunta que não está nem na pauta, eu estou fazendo a pergunta aqui, como é que você de uma tradição, assim, o André eu já sei, é do André que a gente já conversa muito, mas uma tradição, a gente vê que tem uma tradição clássica, uma tradição vivenciar essa experiência de se sentir, né, dentro de você, um cara que gosta dessa teologia franciscana. Como é que é isso? Eu gostaria de entender, Legal. e eu acho que o pessoal lá que está assistindo também quer entender isso. Né? O meu primeiro encontro foi com o carisma de Pedro Valdo, dos valdenses. Valdense é francês. Existe hoje uma linha de estudo muito interessante que mostra que quando Francisco esteve preso em Perúdia, ele teve contato com o evangelho em francês, traduzido contra a igreja pelos irmãos valdenses. A irmã Pica, Dona Pica, ela era do sul da França. Pedro Bernardone comprava todos os seus tecidos principais da França. Tanto é que Francisco, o nome dele é Giovanni, João, né? E nós sabemos que ele falava francês, e a palavra Francisco significa pequeno francês. Acredita-se que foi até um apelido que as crianças lhe colocaram. Então, querendo ou não, existe um estudo muito interessante mostrando que Francisco de Assis teve encontro com o evangelho dos valdenses, né? Hoje, os valdenses da Itália, eles pertencem ao concílio da Igreja Metodista Italiana. É o mesmo concílio, valdense e italiano, eles são do mesmo concílio. Então, até hoje, nós, como metodistas, de certa forma, nós temos uma certa influência dos valdenses também, né? Então, eu comecei a perceber Francisco, muitas coisas que ele fez, que, na sua época, foi considerado algo muito errado. Tem um medievalista chamado Giovanni Merlo. Vou lembrar o nome dele. Ele trabalha, tem um livro chamado Em Nome de São Francisco. Ele trabalha os primeiros 3 séculos franciscanos. É o Giovanni Gradomerlo. Isso, Giovanni Gradomerlo. Ele diz que ele demonstra várias atitudes de Francisco que, graças a Deus, pelo Papa, meio liberal, meio estranho, que era o Inocêncio III. Inocêncio III estava muito preocupado, ele era maluco. Ele estava preocupado com as guerras, preocupado com dinheiro, ele era maluco. Mas ele não era burro. Quando Francisco aparece perante ele, se ele não aceita Francisco, e não era para aceitar, porque Francisco fazia muitas coisas erradas. Francisco lia o evangelho na língua francesa. Francisco ainda não era diácono. Ele orava o Pai Nosso. Ele pregava fora da igreja. Você consegue classificar pelo menos 7 itens que era para Francisco e para fogueira. Mas só que tem que o Inocêncio, ele era meio maluco, mas não era burro. E ele sabia que se ele recusasse Francisco, ele ia estar criando um novo movimento valdense, que no século anterior arrebentou a França. Então ele tolera Francisco. Francisco morre em 1226. Ele tolera Francisco, né? Acabou minha assinatura agora, a assinatura da revista Paz e Bem, né? E na revista Paz e Bem vem um trabalho de um mestrado, cada mês de um pedacinho, de uma autora que ela trabalha a memória do Frei Elias. A pessoa mais odiada na história franciscana é Frei Elias. É o Anderson Moura. Não é mestrado, mas é uma teóloga. Então é outro. Era uma teóloga. É uma dissertação de mestrado. E aí, queridos, ela mostra uma coisa interessante. Por exemplo, Frei Elias, que ele é o mais odiado
pela história franciscana, na realidade ele foi um dos mais fiéis à história franciscana. Existe alguns escritos de medievalista que mostra que quando Francisco morre, existem dois grupos. O grupo, né, que está mais para a linha espiritual e o grupo mais clerical, o grupo mais da oposição, da posição clerical, né? E aí você vê escrito, por exemplo, Espelho da Perfeição, Legenda dos Três Companheiros, são de linhas espiritual. Tomás de Celano, ele é de uma linha mais clerical, ao ponto de Francisco morre em 1226 e em 1228 nasce o São Francisco. Ele é canonizado e ele é preso pela instituição, ele é institucionalizado. Depois Lembre que Giovanni diz, no final do século XIII, boa parte desses franciscanos vão ser os grandes senhores que vão causar a Santa Inquisição e derramar sangue de muitas pessoas. Ou seja, parece que mesmo no século XIII, começa um movimento clerical, começa a separar o leigo é deixado de lado. Chegou uma parte da história que, para ser francisco, tinha que ser, para ser franciscano da primeira ordem, tinha que ser clérigo, né? E eles se transformam em santo inquisitores e vão se desviando da proposta franciscana. Então, quando eu comecei a ler a vida franciscana, a teologia franciscana, a filosofia franciscana, eu me apaixonei por esse Francisco não engessado. Francisco amava a igreja e o sonho dele era salvar a igreja, não é? Através do seu estilo de vida. Eu recebi um jornalzinho de Santo Tirso, de Portugal, e vinha matérias maravilhosas sobre as Clarissas, sobre Francisco, e eu lembro que veio um artigo dizendo assim, o mais revolucionário de Francisco é que ele nunca tentou revolucionar ninguém. Ele tentou se auto-revolucionar com a palavra de Deus. Né? E isso fez com que nobres, pessoas ricas, poderosas, rainhas, princesas, largassem tudo para seguir esse carisma sobrenatural de viver o evangelho. Então, quando eu me apaixonei com esse Francisco não institucionalizado, esse Francisco que morre em 1226, não o Francisco que nasce em 1228, ele já é outro Francisco, né? Mas o Francisco morre em 1226, quando a pessoa conhece esse Francisco, né? Hoje nós temos diversos pastores da Office, Ordem Evangélica Franciscana Secular, que é um dos segmentos da UESE, são pessoas apaixonadas por esse testemunho de vida, de transformação, de evangelho vivo, né? Ao ponto de Francisco ser citado pelo próprio John Wesley. Então, aí vem uma pergunta. A pergunta é, como a espiritualidade franciscana pode dialogar com uma praxis? Aí eu falo praxis no sentido pedagógico de teoria e prática se interpenetrarem de forma dialógica, dialética e produzirem uma ação concreta, tá? Existem pontes. Eu sei que eu sei a resposta, mas o povo que está nos ouvindo não sabe. Existem pontes entre Francisco de Assis e John Wesley? Então, eu quero então você me permita a ler 13 apontamentos que eu fiz sobre esse diálogo. Ok, tá? Por favor. Primeiro, Francisco não gostava da nomenclatura franciscano. Ele preferia o nome Irmãos Menores. Wesley também não adotou o nome de wesleyano para o seu movimento. Com relação ao nome metodista, ele chegou a dizer: eu ficaria contente se o próprio nome metodista não voltasse a ser mencionado jamais e fosse sepultado em eterno esquecimento. Né? Assim como Francisco não gostava da nomenclatura franciscano, né? Clara não gostava da nomenclatura Clarissas, Wesley nunca gostou da nomenclatura wesleyana. O compromisso de Francisco, de Wesley, de Santa Clara, era apontar Jesus. Né? Siga Jesus, seja igual a Jesus.
Francisco de Assis, seja igual Cristo crucificado de São Damião. Não é? Segundo, Francisco renunciou à liderança da sua própria ordem. O Wesley também disse, pouca é a minha ambição de ser cabeça de uma nova seita ou partido. Wesley nunca quis ser o cabeça de uma igreja metodista. Tanto é que ele não aceita na Inglaterra bispo metodista. Até hoje, na Inglaterra, não tem bispo metodista. Né? É muito interessante. Terceiro, Francisco viveu a conversão na prática. Lutou para poder viver o evangelho no cotidiano e praticar literalmente o evangelho do Senhor. Wesley também ensinava que a conversão a Jesus é comprovada pela prática e não pelas emoções do momento. Ou seja, tanto Francisco como Wesley, eles apontavam e diziam, eu vou servir a Deus na pessoa do próximo. Olha que coisa linda. Francisco reuniu 12 discípulos e deu início ao seu movimento de reforma. Valorizou os pregadores leigos. Os movimentos franciscanos ficou organizado, irmãos menores, primeira ordem, que saíam pelo mundo de 2 a 2 pregando o evangelho. Maioria leigos. A ordem das Clarissas, segunda ordem, liderada por Clara, que ficou no convento em São Damião, iniciou um movimento de oração e intercessão pelos menores e pela reforma de santidade da igreja. E terceira ordem secular, que foi formada por irmãos e irmãs que viviam o evangelho de Jesus no cotidiano secular e sustentava a missão dos menores pelo mundo. Francisco, como leigo, pregava para as multidões e exortava a conversão na prática, valorizando o trabalho leigo. O Wesley também valorizou os pregadores leigos que participavam lado a lado com os clérigos da missão de evangelização, assistência e capacitação de outras pessoas. Jefferson, no movimento protestante mundial, a primeira igreja a colocar leigo para pregar foi a igreja metodista, foi o movimento metodista. Leigo nunca podia pregar. Né? Então, olha a valorização do leigo, do laicado, em Francisco e em Wesley. Quinto, Francisco ressaltava a importância da relação pessoal com Cristo. Questionado sobre conhecimento teológico, ele disse perto de sua morte, não preciso conhecer mais nada, já descobri que meu pobre Jesus Cristo morreu na cruz. Wesley também afirmava que o centro da vida cristã está na relação pessoal com Jesus. É Jesus quem nos salva, nos perdoa, nos transforma e nos oferece a vida abundante de comunhão com Deus. Sexto, Francisco foi convidado a viver como monge, isso por várias vezes. Alguns padres e bispos achavam que a vontade de Deus para Francisco fosse a vida contemplativa isolada do mundo, no mosteiro. Clara só ficou isolada no convento por causa das exigências sociais e preconceitos da época. Francisco queria viver o evangelho com o próximo, na vida, nas ruas, junto dos necessitados e empobrecidos. Wesley também reconheceu a necessidade de viver o evangelho comunitariamente no mundo. John Wesley afirmou, com relação à vida contemplativa isolada, que tornar o evangelho em religião solitária é, na verdade, destruí-la. Francisco, 7, se preocupou com os leprosos e pobres. Não apenas investia em suas vidas espirituais, mas cuidava dos enfermos, recolhia comida para os pobres. Wesley também se preocupou com o ser humano total. Para Wesley, os seguidores de Cristo devem cuidar do próximo integralmente, principalmente dos necessitados e marginalizados sociais. Wesley é franciscano, tá vendo? 8. Francisco foi ao Papa solicitar autorização para viver o evangelho e pregar o evangelho. Não desejava ser rico, desejava apenas poder comunicar o evangelho ao próximo, principalmente aos excluídos da igreja. Wesley também enfatizou a paixão pela evangelização. Ele dizia, desejamos e devemos trabalhar com paixão, perseverança e alegria, para que o amor, a misericórdia de Deus alcance homens e mulheres em todos os lugares e épocas. 9. Olha, esse 9 é forte, hein, Jefferson? Francisco não rompeu com a sua igreja, até porque isso poderia lhe levar à morte como herege, mas também porque tinha um grande amor pela igreja.
não desejou destruí-la, mas transformá-la. O movimento franciscano primário foi um movimento de santidade e renovação dentro da igreja medieval. O Wesley também não deixou sua amada igreja anglicana. Ele morreu anglicano. Não sonhava em fundar uma nova seita, uma denominação cristã. Seu sonho era transformar a igreja através da vida em santidade. 10º, Francisco conhecia que em Cristo ele tinha poder de Deus para ser testemunha e instrumento para a transformação dos homens e mulheres. A experiência com Deus tirava todo medo. Francisco dizia: o que você tem a temer? Nada. Quem você precisa temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho, vida sem morte. Francisco cria que a verdadeira vida cristã está na mudança de vida e no relacionamento com o próximo. Palavras somente não convenciam Francisco. Ele dizia: já foi o tempo em que acreditei em palavras. O Wesley também pregava a necessidade de uma experiência pessoal com Deus. Sua experiência pessoal com Deus poderia ser instrumento para atrair novas vidas a Cristo. Ele dizia: eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. 11. Francisco abalou o mundo de sua época e até hoje seu testemunho é uma influência positiva na vida dos cristãos. Foi considerado a maior personalidade do 2º milênio, segundo uma pesquisa da Time. Segundo Freud, o homem mais normal, primeiro Jesus, depois ele. O Wesley também é considerado por diversas igrejas cristãs como um ícone que restaurou a necessidade da experiência de santidade e da evangelização integral. O Wesley conhecia o poder de Deus que pode transformar o mundo através do testemunho. O Wesley dizia: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão Deus, e eu abalarei o mundo. 12. Francisco não aceitou ficar preso em convento. Ele dizia: o mundo é o meu convento. O Wesley também não aceitou ficar preso em uma paróquia. Após ser impedido de pregar na igreja de seu pai, ele disse: o mundo é a minha paróquia. Por último, para esse João do século XIII, Francisco, Deus era seu tudo. Meu Deus e meu tudo. Todas as pessoas e toda a criação de Deus precisam ser amadas e respeitadas. Todas as coisas da criação são filhos do Pai e irmãos do homem. Olha que coisa linda. O Wesley também via como obrigação espiritual e moral estender a mão para o próximo que sofre e carece do nosso auxílio. O Wesley dizia: faça todo o bem que puder, de todas as formas, a todas as pessoas, enquanto for possível. Né? Então, você vê um carisma muito, muito bonito em Francisco e um carisma muito lindo em Wesley. Né? E você percebe que quem faz a obra é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai levantando homens e mulheres. Né? Cipriano de Cartago, século III. Então, Deus vai levantando homens e mulheres em toda a história da igreja. E hoje ele está levantando Jefferson, está levantando André, para fazer a obra bonita, né? Que Deus tem colocado em suas mãos. Amém. Uau! Que resposta! A responsabilidade. Que resposta! Mas deixa eu só fazer um recorte histórico aqui, que é interessante, em cima de algumas coisas que o senhor falou, pastor, do século XIII, que são os momentos que a igreja está vivendo. Né? É importante a gente ter a noção que é uma briga política aí muito forte, primeiro entre o imperador e o papa. Né? Então, a igreja quer ser hegemônica, e esses grupos contestadores, e o Pedro Valdo é visto como um grupo contestador lá do século XII, né? Esses grupos contestadores vão trazer um problema sério para a igreja. Inocêncio III, o concílio de alguns cardeais, principalmente o cardeal Ugolino de Ostia, que depois vai ser o Gregório IX. Setor da ordem. Isso.
o Ugolino ele vai ter uma visão muito política. Então ele vai ajudar, porque ele é parente de Inocêncio. Inocêncio eu acho que é tio dele, se eu não me engano. Então ele vai ser um cara que vai ser muito importante, porque ele vai ajudar a Inocêncio a visualizar que esses grupos são importantes para a igreja politicamente, porque a igreja não estava conseguindo chegar nas cidades, né? As cidades eram um enigma para a igreja estava saindo do período feudal, né? No período agrário, e partindo para a cidade, ela não tinha visão do que era essa espiritualidade da cidade. A baixa Idade Média, né? E aí você vê que Francisco é um dos representantes, assim como o Valdo e outros que vão surgir, porque Francisco não é uma novidade sozinho. Eu costumo dizer, quando estou dando aula, que Francisco não é um ET, que ele surgiu ali do nada. Ele faz parte de todo um contexto da igreja, e vários grupos vão estar fazendo um trabalho muito parecido. Você falou da Ordem Terceira, né, que hoje é a OFS. São os penitentes, que na verdade a gente brinca que Francisco primeiro foi penitente. Primeiro ele entrou na UFS, depois ele vai para a Ordem Primeira, né? Então, Francisco vai viver com esses penitentes lá, vai cuidar dos leprosos. Os penitentes é um trabalho lindo com os pobres. Ele vai entrar nesse movimento que já existia desde o século XII, né? Então você vê que a igreja é uma coisa muito rica, e ela está dentro de um contexto. E isso é uma coisa importante. A pergunta agora que vai vir, que o André vai fazer aí, que fala sobre a importância de Francisco para a igreja hoje, né? Eu acho que, aí eu já dando uma antecipação minha, eu acho que é necessário a igreja, de um modo geral, partir e olhar a sua época, ver o que está acontecendo, ver o que o evangelho tem para apresentar para essa sociedade que a gente vive, né? Eu acho que é aí que está a riqueza do Francisco, né? E aí, na sua visão, é isso mesmo? Ou alguma coisa a mais aí? O que Francisco pode usar essa igreja que está em crise? Eu escrevi um livro chamado Francisco, Discípulo que Incomoda. Legal. No primeiro capítulo, eu escrevi sobre a salvação no movimento franciscano, segundo as fontes originais. No segundo capítulo, eu parafraseei Vida 1 e 2 de Tomás Celano. E no capítulo 3, eu escrevi sobre mistagogia franciscana. E no outro livrinho, mais pedagógico, mais simples que eu estou escrevendo, eu introduzi mostrando o seguinte, eu falei assim, por que precisamos voltar a ler Francisco e Clara? Né? E aí eu vou destacar, enquanto protestante, enquanto membro da Igreja de Cristo na face da Terra, a importância de Francisco hoje, no século XXI. Né? Dentro, talvez, da minha realidade metodista, mas também da minha realidade evangélica, da realidade da Igreja em si. Primeiro, a importância do ministério leigo. Né? Deus, é muito interessante isso, né? Jesus não chamou nenhum sacerdote para ser apóstolo. Todos os apóstolos eram leigos. Nenhum era clérigo. Jesus não contou com nenhum clérigo. Nem Jesus ordenou nenhum clérigo. A igreja que foi inventar isso depois, quando você lê anos 70, Clemente Romano, você vai ver lá todas as ordens clericais, diácono, presbítero e bispo. Jesus, ele não ordena clérigo. Jesus não escolhe clérigo. Jesus escolhe leigos. Os apóstolos são leigos. Nem Jesus nasce como clérigo. Ou de uma família clériga. José não era clérigo. Né? Então, a importância do ministério leigo. No século XIII, Deus usa um jovem leigo. Um jovem que tinha uma vida mundana, um jovem que vivia no pecado, tem uma experiência forte com Deus, e essa experiência mexe com toda a igreja e mexe até hoje. É uma experiência apaixonante. Então, por que eu preciso ler Francisco Clara hoje? Primeiro, por causa da importância do ministério leigo hoje. Assim como Deus usou um leigo para trazer uma grande renovação na igreja do século XIII, Deus também pode usar leigos e leigas
para trazer uma grande transformação na igreja do século XXI. O problema é que padres e pastores estão tão engessados na institucionalização da igreja que ele não vê espaço para o leigo ser um tição tirado do fogo e transformar a realidade que a igreja vive hoje. Primeiro. Segundo, a vida coerente com o evangelho de Cristo. O que você percebe é Francisco de Assis, Clara de Assis, pessoas evangélicas, pessoas que amam o evangelho. Francisco é apaixonado por Mateus, pelo evangelho de Mateus. Geralmente, todas as citações dele são citações do evangelho. Né? Ele é um homem coerente, que vive também coerente com o evangelho. A minha relação com o leproso. Qual seria a relação de Jesus com o leproso? Qual seria a relação do evangelho de Cristo com o leproso? Então, essa vai ser a minha relação. Então, Francisco é um homem que ele é coerente com o evangelho de Cristo. Ele quer ser pobre como Cristo, mas ele quer amar o outro como Cristo amou, né? Se é para a pessoa segui-lo, né? Então ele vai, Bernardo, dê tudo aos pobres, eu quero viver a radicalidade do evangelho. Hoje está tão complicado que muitas vezes nós escolhemos o que nós queremos viver do evangelho. Entendeu? O que eu quero viver do evangelho? Não, isso não é para hoje. Isso é para hoje, né? Então, Francisco, ele tem uma vida coerente com o evangelho. Ele é tão radical que Anselm Green chega a dizer que é impossível tentar imitar Francisco hoje. Não é? Interessante. Terceiro, a relação evangélica com o dinheiro e com os bens do mundo. Não é? Isso é uma coisa muito forte. Francisco me provoca com relação a isso. A relação evangélica com o dinheiro e com os bens. A live encerrou. Hã? Cortou aqui. Ah, encerrou. Cortou. Que pena! Cortou. Como assim, agora, Varão? Caiu como? Não sei, cara, não sei. Tá ao vivo aqui, eu tô vendo, pô. Tá vendo? Tô, pô. Não, mas é o tá passado. No Facebook? Não tô. Tá vendo aqui, pô. Aqui, ó. Tá rolando. Não, tá rolando no teu... Tá, não, esse é antigo. Não, Varão. Aqui, ó. Vou aumentar aqui o volume, ó. Ó, continua. Não caiu, não, ó. Aqui. Então vamos embora, então, que aqui tá como encerrado. Não, aqui continua. Aqui, ó. Tá falando aqui, Varão. Então vai fundo. Vou fazer o seguinte. Não, tá assistindo. Desculpa, tá rolando desculpa. aqui. Tá aqui, ó. Tá rolando. A relação evangélica com o dinheiro e com os bens do mundo, né? Voltar a ser como Cristo nos ensinou, né? Olhar as aves do céu, os lírios do campo, né? É interessante a fala de Jesus para o homem rico, né? Dê tudo para os pobres, siga-me. Né? Francisco vive essa relação evangélica com o dinheiro e com os bens do mundo de uma forma radical, extremamente provocadora. Eu li um texto uma vez que achei fantástico, num diálogo de dois personagens. Ele dizia assim, Francisco é um problema sério, porque os ricos se sentem culpados e os pobres também se sentem culpados, porque os pobres desejam ser ricos. Né? Enquanto os ricos se sentem culpados por serem ricos, os pobres se sentem culpados por ansiar ser rico. Dom Francisco é essa contradição, né? Quarto, a vida de oração. Né? Nós sabemos que Francisco trabalhava as horas canônicas. Ele chegou até a escrever litanias para as horas canônicas. Né? Eu estou até escrevendo agora um texto dentro das fontes franciscanas, né? A relação de Francisco com a vida de oração. Ele era um homem que amava orar, orava de madrugada, fazia campanhas de oração, como a campanha de oração da Quaresma de São Miguel, né? Ele tinha uma vida de profunda oração. A campanha de oração quaresmal de Francisco, um homem totalmente voltado à oração.
A visão de discipulado e de pequenos grupos, quando Francisco manda os discípulos irem de 2 em 2, né, evangelizando, é uma coisa fantástica. Hoje nossa igreja trabalha com células, é muito interessante você ver as células franciscanas, né? Esse trabalho de evangelização, muito lindo. A importância da Bíblia nas decisões humanas. Quando alguém queria tomar uma decisão, vamos ver o que a Bíblia diz, né? Vamos abrir aqui o Evangelho para ver o que o Evangelho diz, né? É interessante isso, a importância da Bíblia nas decisões humanas, a obediência à voz de Deus, né? Quando o Cristo crucificado de São Damião vai e restaura uma igreja que está em ruínas, no momento começou a restaurar a igreja de pedras, que foi importante, porque aquelas igrejas começaram a receber leprosos, doentes, pobres, e depois restaurar a igreja como um todo, né? A obediência à voz de Deus, né? Foi a voz de Deus que muda a história de Francisco. O avanço missionário, ele quis levar o evangelho até os confins do mundo. Ele fica numa posição, 2 vai para lá, 2 vai para cá, 2 vai para cá, 2 vai para cá. Por onde vocês vão chegar, eu não sei. Mas é importante que o evangelho chegue até os confins da terra. Relação com o Criador e a sua obra criada, né? Existem alguns diálogos que são verdadeiras metáforas para nosso relacionamento, né? O relacionamento dele com o lobo, né? De Gúbio, né? O relacionamento dele com a cigarra que vinha louvar na sua casa, né? O relacionamento dele chamar o sol, o fogo, a água de irmã, de irmão. Isso é uma coisa riquíssima. Eu estava estudando, eu tenho feito, André, é até interessante, uma escola dominical, onde eu estou fazendo exegese de Gênesis. Domingo eu vou fazer o capítulo 8. E de exegese de Gênesis, capítulo 6, né? Você percebe uma coisa muito interessante, né? Como a criatura está totalmente interligada. O homem peca, quem morre? Todos morrem. Né? Deus quer salvar Noé. Quem salva? Noé, todos os animais. Romanos diz que a criação geme esperando a redenção dos filhos de Deus, e Francisco vai viver essa espiritualidade de uma forma belíssima, belíssima. 10, são 13, ó. A paixão de Cristo na devocional da vida. Parece que Francisco usava um óculos e na frente de seus óculos tinha uma cruz. Para onde ele olhava, ele chorava, ele sentia a paixão de Cristo. Quando ele via o pobre, ele via quem no pobre, André? O Jesus crucificado. Né? Ele conseguia lançar, tanto é verdade, que quando ele via uma cruz, até um desenho de uma cruz na parede, ele dizia aquela linda litania, né? Graças te dou, como em todas as igrejas, né? Graças te dou e bendizão, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Coisa linda. A relação com o outro, com o mundo e com a vida. A valorização litúrgica do mistério de Cristo. Né? Quando ele está em Grécio e ele quer relembrar o Natal de Cristo, né? Ele monta o presépio, ele valoriza a valorização litúrgica do mistério de Cristo. Parece que para Francisco a vida era uma Eucaristia, a vida era uma liturgia. E por último, o tempo de retiro e construção pessoal. Francisco estava sempre tentando se reconstruir. Né? Ele nunca se sentiu uma pessoa perfeita, completa. Você percebe nas primeiras biografias dele. Sempre tentando se reconstruir, sempre tentando se reconstruir em Deus, orar mais, pedir perdão mais, se santificar mais, jejuar mais, entrar pelo radicalismo do pietismo medieval, isso é verdade, mas você percebe um homem sempre disposto a se reconstruir pessoalmente. Então, por esse motivo e por muito mais, que nós, como evangélicos, precisamos voltar a ler Francisco e Clara, e a igreja da atualidade, seja ela a protestante, latina, católica, né, ou ortodoxa,
nós precisamos reler Francisco. Eu queria só falar só uma coisa. Que se falou um negócio que eu sempre falo, está escrito na regra da UFS, por exemplo, né, e que é muito importante. O Evangelho. Eu acho, e aí é uma crítica que eu faço a todos nós, que a gente não pode abandonar o Evangelho. O exemplo é Cristo. E eu vejo hoje uma pregação muito voltada, às vezes, para o Antigo Testamento. Não que ele não seja importante, ele tem muitos ensinamentos para a gente. Mas o mais importante na visão de Francisco, e tudo que você elenca aí, pastor, do presépio, tudo isso, está muito dirigido a essa vivência do Evangelho. A gente não pode abandonar o Evangelho. Essa é a nossa cartilha de caminhada. E hoje eu vejo, muitas vezes, que a questão do Antigo Testamento ele está suplantando, muitas vezes, o Evangelho. Nós estamos vivendo uma espiritualidade muito mais pré-cristã, né? Eu diria assim. Não que a gente não tenha que beber nesses livros, mas é antes de Cristo, né? E estamos esquecendo de viver aquela cartilha básica, que é o exemplo. Você falou tantas vezes hoje aí do Evangelho, né? Que Cristo, o Evangelho, Cristo. Francisco, nada mais, nada menos, é um imitador de Cristo. Né? Por isso que ele usava o Evangelho à torta e à direita. Eu acho que o que falta mesmo é o Evangelho, né? Agora, tem um ele detalhe. Tinha na mão era o Evangelho francês, né? Ele tinha o Evangelho na mão. Agora, é interessante um retorno também à hermenêutica dos pais da igreja, principalmente Orígenes, de você ler o Antigo Testamento sempre a partir da pessoa de Cristo. Uhum. Né? Então, eu vou ler o Gênesis olhando para Cristo, o que ele fala de Cristo, o que ele apresenta de Cristo, né? Então, esse esforço dos pais de Santo Agostinho, mas principalmente Orígenes, com a sua hermenêutica alegórica, de você conseguir ler o Antigo Testamento e encontrar com Cristo. Eu tenho uma admiração muito grande também pelos pais do deserto, e uma coisa que me chama a atenção justamente é essa. Os monges primitivos, do terceiro, quarto, quinto século, principalmente ficavam em Petra, Jordânia, Egito, eles não liam a Bíblia para conhecer Deus. Eles liam a Bíblia para experimentar Deus, para se apaixonar por Deus. E tudo que eles falam, eles veem Cristo. Né? Sábado nós estudamos um texto do nosso irmão de Cartago, Cipriano de Cartago, onde ele cita os Cânticos dos Cânticos falando de Cristo. Né? Então, acho que uma leitura franciscana da Bíblia, vamos botar assim, uma leitura franciscana da Bíblia, quando eu leio toda a Bíblia a partir de Cristo, com os olhos em Cristo. Então, em relação a isso, né, que o Jefferson levantou essa bola, por que muitas vezes as pessoas utilizam o Primeiro Testamento ou o Velho Testamento? Porque legitimam um Deus que muitas das vezes eles querem, de um Deus que eles construíram. Porque quando você olha para o Primeiro Testamento, tem várias teologias e representações de Deus. Tanto que esses que reivindicam o Velho Testamento, né, fazendo acolhendo essa categoria moderna, né, do Velho e do Novo, Primeiro Testamento. Quando a gente vê as pessoas utilizando o Primeiro Testamento, ou o Velho Testamento, eles sempre utilizam o aspecto da lei, do Deuteronômio, muitas vezes não passam nem pelos profetas, porque os profetas vão radicalmente ser contraponto à lógica que essas pessoas querem impor. Tanto Amós, Isaías, no aspecto da questão do culto, pelo culto, mas é do desprezo às pessoas. Exatamente essa tradição profética que Cristo assume. Entende? Então, há uma leitura do Primeiro Testamento, mas uma leitura seletiva, porque se pegarem os profetas, vão queimar a mão, entende? Então, infelizmente, né, quando eu ouço o nosso irmão, reverendo Sardinha, falar, eu acho muito potente, porque
existe uma crise hoje, né? Estamos diante de uma crise de identidade da igreja, uma crise de rumos da igreja, uma crise do que fazer. E, ao mesmo tempo, a gente percebe a igreja sendo antagônica ao próprio evangelho. E quando, né, como o reverendo falou, né, em relação à prática de Francisco, radicaliza mais o evangelho e nos convoca para um compromisso concreto com a vida, um compromisso concreto com a transformação da realidade, um compromisso concreto com o outro. E aí, meu irmão, esse vinho novo, nesse odre velho que a gente tem, não está dando, não. Entendeu, pastor? Esse odre velho aí vai ter que... Vai ter que ir, não vai dar para reciclar, não, né? Botar uma garrafinha de plástico. Está muito difícil. Essa questão é muito importante, eu acho, essa reflexão, porque nós estamos fazendo essa reflexão aqui, né? Mas isso tinha que ser feito numa esfera muito maior, porque a gente vê nas igrejas mais distantes, muitas vezes, se fazer essa utilização do Antigo Testamento dentro dessa lei, né, e trazer um cristianismo endurecido, sem amor, sem se preocupar com o outro, sem estar com o outro, sem ser como Francisco, como Wesley, como tantos outros cristãos que passaram na história da igreja, que viam o Cristo que era amor, que abraçava quem tinha que ser abraçado. Né? E para nós, aqui, eu e o André, no nosso caso, que a gente uma dos objetivos do nosso trabalho aqui, nós, negros, nos sentimos muitas vezes, aqueles que têm consciência, muitos não têm essa consciência, né? Colocados fora da roda por falta desse amor, né? Por falta dessa visão de que nós também temos que falar. Não é à toa que está aqui dois negão falando. Porque é exatamente isso, é para mostrar que o negro também tem voz, ele tem que falar, ele tem sentimento, ele quer ser cristão. E muitas vezes nós somos colocados como objeto na mão de uma igreja que está vivendo o Velho Testamento, o Antigo Testamento, eu já não sei mais. Primeiro Testamento, André me confundiu todo. Entendeu? Antigo Testamento, isso. Então, isso para mim está claro, entendeu? Quando uma igreja muitas vezes opta em aceitar essas favelas que nós temos, não fazer nada para mudar essa situação dessas pessoas, a não ser o proselitismo, ir lá falar de um Cristo que anestesia, que deixa a pessoa sem norte, e ela fica imaginando na terra um céu que ainda está longe pra caramba e fica sofrendo, e a igreja não faz nada. Isso é muito complicado, entendeu? Para a minha visão de evangelho. Eu não sei se eu estou muito radical, e isso também está acontecendo muito nessa época. Né? Hein? Eu tive a graça de, 2017, conhecer a Igreja Cristã do Oriente Médio. E aí nós tivemos num retiro, vieram 8, 9 pastores de 9 países diferentes, Jordânia, Egito, não foi no Egito esse retiro. E você vê que igreja espetacular que é a igreja no Oriente Médio. Né? Você vê a igreja em Israel. Em Israel você tem judeus fanáticos que põem fogo em igreja, como botou fogo na igreja de Tabgha, uma igreja dos franciscanos, destruiu toda a biblioteca. Você tem os judeus fanáticos que perseguem cristãos e muçulmanos. Você tem muçulmanos fanáticos que também botaram fogo na igreja, que perseguem a igreja e os judeus. E você vê a igreja do Oriente Médio. É uma igreja que cria hospitais para todos, cria escola para todos, dialoga com todos. A igreja cristã do Oriente Médio, quando você chega para um cristão, você pergunta, quem você é? Sou cristão. Mas da onde? Ah, tá, eu sou latino. Latino é católico romano, sou latino. Para ele falar que é latino, vai ter que levar quase meia hora. Né? Para ele falar que é ortodoxo ou protestante, você demora para descobrir. Né? Eu acho muito interessante, porque eu, como brasileiro,
Eu quero saber de que denominação ele é. E para eles isso não tem importância. Os cristãos dão testemunho maravilhoso no Oriente Médio, né? Então, talvez a realidade brasileira que a gente vive, né, uma realidade de separação, de tantas coisas, em outros lugares essa realidade já foi superada em muito, né? Graças a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Estamos chegando já aos nossos minutos Finalmente. finais, né? E aí eu queria, né, antes do pastor Edson fazer, né, as suas considerações finais, pudesse falar um pouco sobre a OESE e a outra ordem franciscana que o irmão falou, para poder as pessoas... Né, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou adventista, eu sou assembleano, eu quero conhecer mais, eu quero caminhar um pouco nisso aí. Como é que eu faço? E aí eu queria que o irmão pudesse falar um pouco. Existe um movimento que iniciou com Bonhoeffer, chamado Novo Monasticismo, né? O Novo Monasticismo está presente no mundo inteiro. No mundo inteiro você tem grupos de novos monges. Esse movimento de novos monges, novo monasticismo, geralmente ele tem dois ícones importantes, que é São Bento, com a disciplina e ordem monástica, e Francisco, com a vivência radical do Evangelho, né? Então, há 32 anos, eu e Orlando Lima Júnior começamos a desenvolver uma leitura de Evangelho, onde nós reunimos pessoas de várias igrejas para conversar sobre o Evangelho, viver o Evangelho, cuidar das pessoas na rua, cuidar das pessoas nos morros, cuidar dos desempregados, cuidar das pessoas sem qualificação profissional. Isso há 32 anos atrás. E aí nós acabamos desenvolvendo um grupo livre, um grupo solto, chamado Ordem Evangélica dos Servos e Intercessores. Essa organização é uma organização que estuda a espiritualidade clássica, né? Inclusive até o André esteve com a gente sábado, né, André? Maravilha! Foi legal, né? Então, a gente estuda a espiritualidade clássica, que é a espiritualidade judaica, dos primeiros cristãos, patrística, toda a Idade Média, incluído Francisco de Assis, lógico, até a Reforma Protestante. E dentro dessa organização, nós temos pessoas que gostam mais do carisma franciscano. Então, nós temos um braço, que é a Ordem Franciscana Secular Evangélica. Então, o protestante que gosta do franciscanismo, quer estudar o franciscanismo, viver o carisma franciscano. Outros que gostam mais das disciplinas monásticas, a liturgia das horas, a vida contemplativa, né? Essas pessoas, elas acabam indo para um carisma mais beneditino. Então, a OESE, na realidade, é um espaço onde nós, protestantes, podemos estudar esses carismas e viver esses carismas, né? Na realidade, isso não me afasta da minha igreja, me qualifica até um pouco mais, né? No sentido bem humilde da palavra qualificação, tá? Me qualifica um pouco mais a ser um servo do Senhor dentro da realidade pastoral onde eu vivo, dentro do meu apostolado. Agora, dentro do que me interessa, eu gostaria de entender a Ordem Franciscana Secular Evangélica. Onde é que ela se reúne? Como se reúne? Como é que acontece? Então, a gente, antes da pandemia, a gente tinha 3 reuniões no Rio de Janeiro. Né? 3 reuniões no Rio de Janeiro. A última reunião que nós tivemos foi na Igreja Anglicana, lá em Santa Teresa. Foi muito bacana. Igreja Anglicana de São Paulo, em Santa Teresa. Fomos acolhidos lá pelo bispo, foi muito legal, né? Então, nós até meditamos sobre o encontro de Francisco, né? Lá no Egito, com aquele grande ícone do movimento muçulmano, e trabalhamos bastante isso. Então, a gente se encontra 3 vezes por ano no Rio de Janeiro, para compartilhar. Agora, como nós estamos com essa dificuldade, nós vamos tentar fazer encontro, talvez pelo YouTube, montar diálogos franciscanos, pelo menos umas 3 vezes também por esse ano.
Interessante. E o Né? movimento, conta com quantas pessoas mais ou menos? Nós temos aí umas 78 pessoas. É mesmo? Caramba, É, muita gente, hein? muitos clérigos e muitos leigos. É. Eu conheci uma irmã anglicana lá de Recife, que eu dou uns cursos por aí de franciscanismo, e ela foi em São Paulo, num curso que eu dou lá que eu participo, que é o curso franciscano de verão em São Paulo. E essa irmã de Recife da Igreja Anglicana, a Keila, que é pastora lá da Igreja Anglicana de lá de Recife, ela foi participar um ano lá, foi minha aluna. E ela falava desse movimento já, que parece que em Recife não está muito legal e tal, mas é bom saber que no Rio tem bastante Né? gente e que. A igreja anglicana, no mundo inteiro, ela tem franciscano, tem clarissas, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, né? Tem franciscano que mora em convento. Os anglicanos têm essa espiritualidade muito interessante. Muito legal. Assim, eu me coloco à disposição, uma vez que você quiser ir, alguém para dar uma palestra ou ir lá, também quero ir também Maravilha, muito conviver. obrigado. Me convida lá para ir conviver um dia lá, ver como é que eu queria ver como é que é. Queria participar Maravilha, para congregar lá também, né? Ver como é que é a realidade. Eu acho que é muito isso, legal. Eu gosto muito. uma Eu acho que a gente benção. tem que se encontrar, bater um papo. Muito bom. A gente vai ter que encerrar, André. A OES realiza uma vez por ano um retiro de contemplação e espiritualidade. Uhum. Nós realizamos em Petrópolis. Ali esse ano, não sei se vai dar por causa da pandemia, né? Nós iremos trabalhar a segunda parte do livro Imitação de Cristo, Campos. né? A gente, nesse retiro, nós temos os 4 momentos de oração, que é a espinha dorsal, né? E dentro desse momento, as palestras dialogadas, né? Onde nós lemos, dialogamos, conversamos, dialogamos, o outro fala, uma delícia. É uma explosão de ideias maravilhosas. Muito bom. Agora, Maravilha. vai falar mais alguma coisa, André? Eu queria mais pedir que o pastor fizesse as considerações finais. A gente está aí, assim, a audiência é maneira, o povo participando, muitas perguntas, né? Eu tenho um pastor metodista do Nordeste, pastor Ricardo, fez umas perguntas, aí eu vou sugerir que ele veja a gravação, porque parte das perguntas que ele fez já foram respondidas também. Muita gente animada, muita gente participando. Tem uma Eu acho pergunta que... aqui que eu acho interessante. Qual é a sua igreja, pastor? Ah, sim, Tá- Eu claro. sou pastor da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo. Ah, Nossa tá. igreja está num terreno, num templo, que foi o primeiro templo evangélico da América Latina. Nova Friburgo. A Respondeu primeira aí. cidade a receber colonos alemães, consequentemente, receber protestantes alemães, foi Nova Friburgo. Eles compraram um terreno. Na Segunda Guerra Mundial, foram proibidos de realizar culto, por causa do governo, a questão da briga lá com a Alemanha. Eles então alugaram para os metodistas e depois venderam para os metodistas. Então, em Nova Friburgo, tem a primeira igreja luterana da América Latina. Mas o primeiro templo, o primeiro local, a primeira igreja, capela luterana da América Latina é onde estão os metodistas. Eu estou aqui pastoreando já há 4 anos, é uma igreja muito maravilhosa, muito, muito abençoada, um povo muito, muito gostoso. Maravilha. Então, reverendo, vamos então estar concluindo, pedir que o senhor faça Sim. essas considerações finais, e aí a gente conclui o povo querendo, quero mais, né, Jefferson? E é coisa menina. O povo tá, eu quero mais, quero mais. Calma, calma. Vai ter muito mais. Vai ter muito mais. Tem muito mais por aí. A Ordem Evangélica de Servos Intercessores, a OESE, na realidade, ela tem um nome bem secreto. É Ordem Evangélica dos Servos Inúteis, OESE. E eu levei um susto quando eu fui ver a regra de Francisco, quando ele escreve, eu, Francisco, servo inútil. E quando eu fui ver o diário de Wesley, quando Wesley, pertinho da sua morte, diz, eu, Wesley, servo inútil. Né? E Jesus, em nenhum momento, manda a gente ser inútil. Pelo contrário, ele diz que depois que fizermos tudo que ele mandou a gente fazer, não fique orgulhoso disso.
diga apenas assim: sou apenas um servo inútil, porque só fiz o que deveria ter sido feito. Então, saio desse encontro mais enriquecido com vocês e me sentindo mais ainda um servo inútil. Ótimo. Maravilha. Vamos encerrar, a gente agradecendo aí a todo mundo que participou, agradecendo ao pastor pela disponibilidade. Foi muito enriquecedor, uma experiência sensacional. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, aos irmãos da UFS que participaram, da JUFRA, ex-alunos, pastores que estão participando, historiadores, tem tudo quanto é local aí assistindo, gente que não sabia que a igreja tinha uma riqueza tão grande e que tem pessoas como a gente. Eu acho que isso também é muito importante, porque tem muita gente assustada com as igrejas, né, com a postura que as igrejas têm assumido. Nem diria as igrejas, né? Algumas pessoas das igrejas, né, têm assumido, e aí a gente acaba apagando toda uma história linda e coisas boas que nós temos para mostrar. Eu acho que esse diálogo também serve para isso, né? Todo lugar tem aí um pastor, um padre, uma irmã, um irmão de qualidade, que pode dar uma boa palavra, que pode abraçar, que pode amar. É isso que a gente tem que falar também, senão fica muito ruim, né? Aí, André, A maioria são pessoas de qualidade. Exatamente. Tem muita gente boa. Mas vai lá, André. Encerra aí. Então, gente, é isso. Um forte abraço para você. Tenha uma ótima noite de sono, de descanso e paz e bem. André. Oi, meu irmão. Fale. André. Quero pedir ao pastor uma coisa. Irmãos franciscanos que amamos a oração, vamos agradecer a Deus. Isso aí, eu ia falar isso agora. Sim. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse encontro gostoso, onde falamos, ó Pai, de homens e mulheres que foram usados pelo Senhor na história da igreja. Agora, Deus, nos colocamos nas tuas mãos, para que o Senhor também venha nos abençoar. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Tchau, gente. Um abraço aí. Obrigado.